Olá, boa tarde a todos. Me chamo Thaís Silva, faço parte da equipe da Associação Amazonense de Municípios. Infelizmente, o presidente Jair Souto não poderá participar da nossa edição de hoje. Então, irei fazer a apresentação do AM Capacita com o tema IBGE Censo 2022. Sabemos que o censo tem por objetivo atualizar os dados sobre a totalidade da população brasileira, representando, assim, um retrato mais preciso das características da nossa população. Por lei, ele deve ser realizado em intervalos de 10 em 10 anos, mas, como sabemos, no ano de 2020, a coleta foi adiada por conta da pandemia do Covid-19. A coleta do próximo censo será realizada entre os meses de junho a agosto do ano que vem. Contudo, o teste nacional para o censo 2022 já começou agora, desde o dia 4 de novembro, e está acontecendo no Novo Remanso, que integra o município de Itacoatiara. Ele possui aproximadamente 1.600 domicílios, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Apoiar o censo e a pesquisa do trabalho do recenseador no seu município é atuar em prol da conquista de mais recursos financeiros e, consequentemente, melhores condições para a população. Então, pensando nisso, estamos realizando hoje essa capacitação juntamente com o IBGE, representado aqui pelo senhor Ilclasson Mendes, chefe da unidade estadual do IBGE no Amazonas, que vai nos apresentar e mostrar um pouco mais de como será realizada a pesquisa censitária nos municípios do Amazonas. Então, com a palavra, o senhor Ilclasson Mendes. Obrigado, Thaís. Boa tarde a você. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Para a gente é sempre uma grande honra e um enorme prazer estar em contato direto com os nossos municípios, com os prefeitos, com os seus secretários, enfim, com toda a sua equipe. E eu quero aproveitar para agradecer, então, a esse espaço aberto pela Associação Amazonense dos Municípios, na pessoa do presidente, o prefeito Jair Souto. Então, agradeço. Muito obrigado. Para a gente, como eu disse, é sempre extremamente importante esse contato com os municípios. Destacar a importância do trabalho que nós realizamos, porque, enquanto gestores, nós sabemos que é fundamental, é essencial que nós tenhamos informação e informação de qualidade para que nós possamos conduzir bem a gestão das nossas cidades, a gestão dos nossos municípios. Por favor, a apresentação. O tema de hoje é Censo Demográfico 2022. Como a Thaís bem destacou, o Censo Demográfico deveria ter acontecido em 2020, mas, em função da pandemia que assolou o nosso país, o censo foi adiado primeiro para este ano 2021 e depois adiado para 2022, para que nós possamos fazer a pesquisa com segurança para a nossa equipe e com segurança também para os nossos informantes, para a população em geral, que vai receber os nossos recenseadores. O que é o censo, então? O censo é a única pesquisa que nós realizamos que vai a todos os domicílios brasileiros, e isso acontece a cada 10 anos. É importante dizer que o IBGE realiza cotidianamente dezenas de outras pesquisas, mas o censo é essa única pesquisa que vai, então, em todos os domicílios brasileiros. E a Thaís até citou aqui o dado de domicílios de Novo Remanso, né? A gente viu pouco mais de 1.000 domicílios, e isso com base no Censo Demográfico 2010. É a principal fonte, a principal referência, né, de conhecimento das condições de vida da população, né? A partir do censo nós sabemos quantos nós somos, onde nós vivemos e como nós vivemos, as condições de vida da nossa população. E o censo é uma pesquisa tão completa que ele produz resultados até o nível de bairro. Então, após a coleta, quando nós iniciarmos a divulgação do censo lá em 2022 ainda, caso a prefeitura queira fazer alguma intervenção no bairro específico, a gente vai ter lá resultados para os bairros das nossas cidades.
Item comunidade de referência, a pessoa residente no domicílio na data de referência. A data de referência é uma data extremamente importante. A gente costuma dizer que o censo é um retrato da nossa sociedade, um retrato do nosso país em uma data específica. Tá? A coleta do censo ela vai acontecer de junho a agosto de 2022 e haverá uma data. Essa data de referência ela será de conhecimento de todos, será de conhecimento da nossa equipe e ela será referência para a coleta das informações. Tem informações municipais sobre diversos temas esses que são essenciais para a gente conhecer a realidade, para a gente avaliar a implementação de políticas públicas, e não apenas isso, né? Para depois a gente poder avaliar os resultados das políticas, das ações do poder público. Para além disso, né, falando mais especificamente de temas que são bastante importantes para os municípios, o censo, como a gente sabe, ele é utilizado, os dados de população, como a gente bem sabe, são utilizados pelo governo federal para a definição da cota do Fundo de Participação dos Municípios. E aqui nesse ponto é importante destacar que o papel do IBGE é a produção da informação. Então, nós vamos a campo, coletamos e divulgamos a informação. Esse é o nosso papel. E aí o TCU, a gente divulga isso, e o TCU utiliza, então, os resultados para a divulgação, ou melhor, desculpa, usa os resultados para a definição das cotas do FPM. E, mais uma vez, percebam, a última vez que nós fomos a campo foi em 2010, né? E aí, a partir daí, a gente vem trabalhando com as estimativas de população. Então, é extremamente importante que a gente consiga ir a campo em 2022, recensear em loco os nossos habitantes, a nossa população. É utilizado também, como a gente bem sabe, para a definição da representação política, no caso dos municípios, especialmente os vereadores, né? A quantidade de vereadores em cada Câmara Municipal. A gente sabe também que os resultados de população são utilizados tanto pelo governo federal e pelo governo estadual para o repasse de alguns fundos específicos, né? E aí a gente cita dois exemplos, a saúde, né, e a educação. Então, a gente sabe que esses dados são essenciais para a repartição mais igualitária de recursos públicos. E aí a gente tem o questionário, né? Nosso questionário ele é dividido entre o questionário básico, que contém aí 26 perguntas, e o questionário da amostra, com 77 perguntas. No básico, a gente tem algumas informações sobre os moradores, características dos domicílios, a mortalidade, o rendimento. Já no questionário da amostra, a gente aprofunda um pouco mais, né? A gente pesquisa informações sobre trabalho e rendimento, trabalho principal, procura de trabalho, deslocamento para o trabalho. A gente aprofunda a investigação sobre a educação, fecundidade, religião, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, que inclusive é importante quando a gente vai calcular as estimativas após a realização do censo, no ano seguinte, a realização do censo. E os primeiros resultados serão divulgados ainda em 2022. Lembrando que o questionário básico é o questionário que é aplicado em todos os domicílios. Já o questionário da amostra, ele é aplicado em cerca de 10% dos domicílios de cada município, né? Na verdade, complementando, dependendo do tamanho da população de cada município, o questionário da amostra pode chegar a ser aplicado em até 50% dos domicílios. Então, o que define qual vai ser o tamanho da amostra de em cada município é a sua população. E como está estruturado esse trabalho aqui no Amazonas? A gente sabe que nós somos o maior estado da Federação Brasileira. A gente tem uma logística extremamente difícil, a gente tem comunidades distantes,
Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração no momento que a gente está pensando, planejando a realização do censo. Né? Somos 62 municípios, pouco mais de 1 milhão de domicílios, isso é estimativa. 4,2 milhões de habitantes no estado inteiro. E para realizar esse trabalho, nós vamos contar com pouco mais de 3 mil servidores temporários, sendo 2.700 recenseadores, 90 postos de coleta. Posto de coleta, para explicar um pouquinho mais, é como se fosse uma agência do IBGE, um escritório do IBGE que a gente instala ele em todos os nossos municípios. No caso de Manaus, a gente vai ter um pouco mais, cerca de 20 postos de coleta serão instalados aqui na nossa capital. E aí a gente divide o nosso estado em 31 subáreas e 14 áreas de trabalho. Explicando, a gente divide primeiro os nossos municípios em áreas de trabalho, que são grupos maiores de município, e evidentemente a gente leva em consideração a proximidade, o deslocamento, o acesso entre os municípios. E aí, na sequência, a gente divide essas áreas de trabalho, que tem um coordenador, em grupos menores, que são as subáreas. E cada subárea também tem o CCS, que é o coordenador censitário de subárea, que vai gerenciar o trabalho num grupo menor. Então, eu posso ter numa área de trabalho 12, 13, 14, 15 municípios, mas eu subdivido isso em 3, 4 grupos de municípios, de modo que eu não tenho nenhuma subárea com mais de 3 municípios, porque, como eu disse, a gente tem uma logística difícil, uma logística complexa. Então, tudo isso, todos esses números, né, meus caros, para a gente defini-los, a gente leva em consideração as nossas características. E um ponto de partida que é essencial, para além da nossa geografia, é exatamente a nossa população. Então, é a quantidade de população que define, por exemplo, a quantidade de recenseadores. E, a partir daí, a gente define a quantidade de supervisores. Então, esse é um ponto de partida extremamente importante. A gente vai ver na sequência, por favor, como então que a gente, não sei se está muito visível para vocês os nomes, mas aí pelas cores vocês conseguem distinguir. Então, a gente tem aí os grupos de municípios, as nossas subáreas do Amazonas. Então, a gente tem, por exemplo, ali em cima, no norte do nosso estado, 3 municípios em amarelo, que é São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, que compõem uma subárea chamada de São Gabriel da Cachoeira, porque essa subárea, o polo dessa subárea vai ser em São Gabriel da Cachoeira. Né? Descendo aqui para o sul, ali para o lado de Humaitá, a gente tem uma singularidade em que a gente tem uma subárea composta por 2 municípios que não são vizinhos. Né? A gente tem ali Apuí e Humaitá. E entrecortando ali os 2 municípios, essa subárea, a gente tem dois outros municípios. É uma característica da nossa região. A gente sabe que, apesar de não serem limítrofes, o acesso entre um e outro é feito por estrada, lá pela Transamazônica. Né? Então, é só para exemplificar de que modo que a gente organizou, agrupou os nossos municípios em subáreas de trabalho. Ali embaixo a gente tem Guajará e Pixuna, a gente tem Eirunepé com Itamaraty e Envira, enfim, esses aí são os grupos de município. Pode avançar, por favor? E a gente tem aqui Manaus com mais de 2 milhões de habitantes, um pouco mais de 50% da população do estado. Então, evidentemente, a gente precisa ter um cuidado, uma atenção com a capital do estado. E aí a gente dividiu Manaus em 3 áreas de trabalho, 3 grandes áreas de trabalho. Manaus, que é a região Manaus Centro, que engloba essa região mais central da cidade. Manaus 3, que pega mais parte da Zona Leste, e também Manaus 2, que pega um pouco mais da Zona Norte da cidade. E, na sequência, a gente dividiu Manaus em 8 subáreas. São grupos menores, e tudo isso a gente partiu de onde? A gente partiu
dos bairros para definir as áreas de trabalho e as subáreas. E de que modo, efetivamente, a gente vai realizar a coleta e a supervisão do censo lá em 2022? A coleta do censo, como todos nós sabemos, ela é tradicionalmente e em grande parte, na quase totalidade, ela é feita presencialmente, daí porque, inclusive, não podendo ir a campo, falar com as pessoas, entrevistar as pessoas, o censo foi adiado para 2022 em função da pandemia. Então, a gente vai adotar, a gente, na verdade, tem adotado desde 2010 um modelo misto de coleta, mas a gente investiu muito mais nesse modelo misto agora para 2022, abrindo para a população a possibilidade de responder presencialmente, que, como eu disse, a grande maioria dos nossos questionários é coletada presencialmente, por telefone ou pela internet. Então, as pessoas vão ter essas três opções. Evidentemente, isso esbarra numa limitação que daí está além da nossa gestão, está fora da nossa gestão, que diz respeito à infraestrutura de comunicação. Evidentemente que na zona rural ou em áreas em que não tenha internet ou não tenha sinal de telefonia, o questionário ele vai ser aplicado presencialmente. Então, de modo bem simples, os nossos recenseadores eles vão a campo, vão bater na porta de todos os nossos domicílios. A coleta vai ser feita preferencialmente presencial, mas com a opção de ser feita por telefone, agendar um horário, ou a gente entrega um e-ticket com um login e senha para que o informante possa acessar o questionário e preencher tudo isso com prazo. Tem um prazo definido, porque, como a gente destacou lá no início, a coleta dura 3 meses, ela vai de junho a agosto. E não há prorrogação, a gente não começa antes e a gente não termina depois. A gente precisa fechar a coleta nesses 3 meses. Uma outra etapa extremamente importante, eu falei lá atrás, é fundamental para fazermos a gestão das nossas cidades que a gente tenha informação confiável, informação de qualidade. Porque sem isso a gente sai tateando no escuro, a gente não consegue saber quais são as necessidades da nossa população. Está faltando saneamento? Está faltando casa? Está faltando emprego? Enfim, e aí, para que a gente tenha, então, qualidade nas informações, a gente tem o que a gente chama de plano de supervisão. Como que funciona? O recenseador vai a campo e percorre todo o seu setor censitário. Eu vou mostrar para vocês depois o que é um setor censitário, entrevistando todos os domicílios. Na sequência, o supervisor ele vai a campo, evidentemente não em todo o setor, mas um trabalho mais por amostra, e executa o plano de supervisão. O objetivo básico é guiar os supervisores no gerenciamento do trabalho dos recenseadores, verificar se eles estão percorrendo adequadamente o setor censitário, registrando todos os endereços, e não apenas registrando todos os endereços, mas registrando todos os endereços na sequência em que eles aparecem. Porque não é fundamental que a gente respeite a ordem em que os domicílios se apresentam no território, se apresentam no setor censitário. Então, a título de exemplo, o supervisor ele refaz algumas entrevistas que foram realizadas pelos recenseadores, ele percorre trechos de rua, simplificando aqui, trechos de rua, para verificar se todos os domicílios, todos os endereços daquela rua foram recenseados pelo recenseador, e mais do que isso, se eles foram recenseados na sequência e se a classificação daqueles endereços foi feita de forma adequada. Por quê? Porque a gente tem endereços que são ocupados e que tem pessoas morando lá. A gente tem endereços em que são ocupados, mas no momento em que o recenseador passa, eles podem estar ausentes. A gente tem endereços que são vagos, estão ali para alugar, e a gente tem endereços que são de uso ocasional, em que os proprietários usam esporadicamente. Uma casa num sítio,
uma casa aqui numa das nossas maravilhosas praias de rio, que nós temos aqui no nosso estado, e tem ainda outros estabelecimentos, comércios, enfim, igrejas, repartições públicas. É importante que tudo isso esteja registrado corretamente. E, claro, havendo falha, a gente trabalha na correção dessas falhas. Por gentileza. E aí está uma demonstração do nosso dispositivo móvel de coleta, conhecido também internamente como DMC. É nesse dispositivo em que o recenseador registrará, aplicará o questionário, registrará as respostas dos nossos informantes e, após finalizar o questionário, se ele tiver em algum ponto que tem acesso à internet, ele já comunica esses dados e, instantes depois, esses dados já são processados pelo nosso sistema de indicadores gerenciais da coleta, SIG-C, e isso se torna visível para o supervisor, para o agente censitário municipal, que é o gerente do posto de coleta, e, enfim, para toda a hierarquia, para todos aqueles envolvidos na operação censitária. Então, em 2007, não lembro agora, 2010, o uso dessa tecnologia, inclusive, permitiu que o IBGE ganhasse um prêmio internacional, pela inovação, que ele aplicou na realização da coleta do censo 2010. Isso para a gente é fundamental. Isso agiliza e muito todo o processo de coleta, apuração dos dados e depois a divulgação dos resultados. Aí a gente tem, para exemplificar, o município de Boca do Acre. Esse contorno em azul é o limite municipal de Boca do Acre. Avançando, a gente vai perceber esses traços em amarelo são os setores censitários. Então, a gente divide o território do município em porções menores, porções essas que levam em conta alguns critérios, mas principalmente a quantidade de domicílios em cada setor. Isso para permitir que, dentro daquele prazo de 3 meses, os recenseadores consigam percorrer esse setor censitário e fazer o seu trabalho. Em setores urbanos, gira em torno de 300 domicílios por setor censitário. Porque, veja, se a gente tivesse 1.800, 1.500 domicílios no setor censitário, o recenseador não conseguiria dar conta de fazer esse trabalho naquele período de 3 meses estipulado. Avançando um pouco mais, a gente vai ver, em vermelho, o percurso dos nossos recenseadores durante o Censo Agropecuário 2017. Veja que incrível e que importante o uso da tecnologia durante o nosso processo de coleta. Aí a gente consegue ver, esse traço vermelho é o percurso do recenseador. Então, eu conseguiria ver, por exemplo, se tivesse aqui à nossa esquerda alguma comunidade, eu conseguiria ver se ele teria ido até lá ou não. E se ele não tivesse ido, eu conseguiria identificar que ali haveria, de repente, uma falha de cobertura que a gente precisaria corrigir. E avançando um pouco mais, a gente tem, associado a esse percurso, cada pontinho desse em amarelo é uma coordenada. É a coordenada geográfica. Essas aí são as coordenadas geográficas de todos os estabelecimentos agropecuários de Boca do Acre. E vai ser da mesma forma para o Censo Demográfico 2022. Em todos os domicílios visitados, nós teremos uma coordenada geográfica e a gente vai conseguir associar isso ao mapa da mesma forma que nós conseguimos visualizar neste momento. Isso é fundamental. Por quê? Porque uma coisa básica para garantir a qualidade do censo e a confiabilidade dos resultados é que eu preciso garantir cobertura. E o que é garantir cobertura? É garantir que a gente foi em todos os domicílios. E aí, conseguindo associar o percurso, a coordenada a esse mapa, eu consigo identificar exatamente se a cobertura foi bem feita ou se a gente pecou em algum momento. E lembrem-se, eu vou conseguir visualizar isso durante
todo o período de coleta, não é? A partir do momento em que o recenseador ele faz a comunicação dos dados. Então, eu não vou visualizar isso somente após o final da coleta. Não. A gente sabe que na nossa região, o serviço de internet é bastante precário, a gente precisa avançar muito, mas muito ainda, né, nesse sentido, melhorar, né, não apenas a disponibilidade do serviço, mas a qualidade do serviço de internet dos municípios. Mas, de onde os recenseadores estiverem, eles fizeram a comunicação, a gente vai poder ter acesso aos dados que ele coletou. Claro que na zona rural, nas comunidades rurais, via de regra a gente não tem internet. Mas quando ele retornar a campo, fizer a comunicação, a gente de imediato vai conseguir visualizar o trabalho que ele realizou e identificar se a gente tem alguma necessidade de correção ou não. E aí um exemplo, claro, é muita informação, né, para um espaço tão pequeno, mas enfim, só para exemplificar aí, isso é a zona urbana de Parintins. Tá? Então, mais uma vez, um trabalho que a gente realiza. Aí a zona urbana de Parintins, dividida em setores censitários e com a coordenada geográfica dos domicílios que existem na zona urbana. E esse trabalho todo é feito pelo nosso setor de base territorial. É um trabalho prévio à realização do censo e que é fundamental para o sucesso da operação censitária. Então, antes do censo, a gente faz esse trabalho de mapeamento, falando de modo bem simples, né, em que a gente atualiza todos os nossos mapas e, mais do que isso, a gente divide os nossos setores censitários em quadras, né, cada quadra com sua face, e associada a cada face, né, que são as nossas ruas, a gente tem os endereços. Então, quando os recenseadores eles forem a campo em 2022, eles vão ter no seu dispositivo móvel de coleta, além do questionário, um mapa do setor censitário, dividido em quadra, a quadra com suas faces, e uma lista prévia, é a lista prévia de endereços. Ele vai se basear por essa lista prévia, que tem origem no Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos, para fazer, então, o recenseamento do setor. É claro que o território muda muito constantemente. Uma casa que existe hoje pode não existir amanhã. Ou ela pode mudar de domicílio, uma residência, para um comércio ou uma igreja. Do mesmo modo que casas que não existem hoje podem existir amanhã. Então, ele vai poder, evidentemente, fazer inclusões, ou alterações e exclusões, se for o caso. Mas ele não parte do zero, né? Ele já recebe todo esse mapeamento e a lista de endereços atualizada. Uma outra etapa extremamente importante, a gente está falando aqui de informação, enfim, tecnologia, né? Mas a gente precisa de pessoas. Afinal das contas, quem faz o censo acontecer são as pessoas, são os nossos servidores. Né? Então, a gente já contratou parte dessa equipe, então a gente contratou já analistas censitários que nos auxiliam no planejamento da operação censitária. Os coordenadores censitários de subárea, também temporários, já foram contratados, a gente precisa contratá-los com tempo para nos ajudar nessa fase preparatória. Mas a gente ainda vai abrir outros processos seletivos simplificados para a contratação de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e para a contratação dos recenseadores. Esse processo seletivo, o IBGE está adotando as medidas necessárias para a contratação da banca organizadora, e logo mais a gente vai ter então a definição da banca e todo o cronograma do processo seletivo, enfim, divulgação do edital, datas de prova e divulgação dos resultados, enfim. O candidato poderá se inscrever de qualquer local, inscrições são feitas pela internet, então de qualquer local em que ele tem internet, pelo celular, pelo computador, ele vai conseguir fazer a sua inscrição. E só uma correção nessa informação que está aí, a prova, na verdade, ela vai poder ser realizada em qualquer local, qualquer município, né, em que a banca estiver realizando prova. Então, eu sou de Irunepé, então alguém que esteja de Irunepé, que esteja em Manaus, né, mas que queira trabalhar lá em Irunepé, ele vai poder fazer a sua inscrição,
fazer a prova aqui e, se aprovado, trabalhar, né, vai ser convocado, vai para a IUNEPE, vai integrar a equipe do posto de coleta em IUNEPE, vai ser treinado em IUNEPE e vai trabalhar lá em IUNEPE. Então, ele vai poder se inscrever de qualquer local pela internet e vai também poder fazer a prova em qualquer local em que a prova esteja sendo aplicada. Os cargos, né, eu já falei, agente estadual municipal, supervisor e o recenseador. O ACM, ele gerencia o posto de coleta, como se ele fosse o chefe ali do posto de coleta. Você pode ir. O supervisor é aquele que vai acompanhar o trabalho do recenseador, é o que vai acompanhar. Volta um pouquinho, por favor. Isso, obrigado. O supervisor é aquele que vai acompanhar o trabalho do recenseador visando garantir a qualidade dos dados coletados. E o recenseador é quem de fato bate de porta em porta para a coleta das informações para aplicar o questionário. Pode avançar, por favor. E aí, a gente trouxe algumas imagens aí para destacar a importância do censo para os nossos municípios, a importância do censo para a nossa sociedade. Tá? Como eu disse, é fundamental que a gente tenha informação para que a gente possa... O primeiro passo para que a gente mude alguma coisa é a gente conhecer essa coisa. Né? Então, se a gente quer mudar uma realidade, a gente precisa primeiro conhecer essa realidade, saber o que está afetando, o que está afligindo a nossa população. Como a gente disse lá atrás, se está faltando água encanada, água potável para o consumo das nossas famílias, se há algum déficit habitacional, a taxa de analfabetismo, né? Enfim, é a partir dessas informações que não apenas a gente vai receber as transferências de recursos, né? As transferências constitucionais de recursos, e aí o maior exemplo delas é o Fundo de Participação do Município, mas é muito mais do que isso. Né? No dia a dia, as nossas prefeituras elas têm necessidade de informação. A gente esteve recentemente em Itacoatiara, conversando lá com o prefeito municipal, com alguns dos seus secretários, e eles estavam fazendo um ótimo trabalho, né, de mapear toda a cidade, levantar informações que são extremamente importantes e relevantes para a gestão, né, do prefeito municipal e de toda a sua equipe. De modo bem simples, eu costumo dizer que até para a gente fazer a compra no supermercado, a gente precisa de informação e de uma informação confiável. Porque se a gente vai no supermercado sem saber o que eu tenho ainda na despensa, né, eu vou às cegas, eu posso comprar o que eu não preciso e deixar de comprar o que eu preciso e até empatar um dinheiro ali por algum tempo, enfim, sem a menor necessidade. Então, são as informações, e aqui especificamente são as informações que nós produziremos a partir do censo, né, que as nossas prefeituras vão poder trabalhar na próxima década, cientes de qual é a realidade municipal, e não apenas daquilo que falta, não é? Isso é importante destacar. A gente está sempre preocupado com o que está faltando, mas é importante também que a gente, a partir dessas informações, a gente pode identificar algum potencial e aí explorar esse potencial, né, em benefício de toda a coletividade. Então, a gente tem alguns exemplos sobre o desemprego, né, sobre a renda das pessoas, enfim. Então, é fundamental a gente garantir, a gente conseguir realizar bem esse censo em 2022. E para isso, por favor, é fundamental que a sociedade possa acompanhar. Tá? A gente dá absoluta transparência, tanto na fase de preparação, na fase de coleta,
e na fase de execução da operação censitária. A gente instala em todos os municípios, nós já instalamos em todos os municípios. Na verdade, eu acredito que a gente não instalou em todos os municípios porque a gente começou esse processo um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia, a gente teve que sair do campo, sair do território. Mas em muitos municípios a gente já instalou. Onde a gente não instalou, a gente vai instalar a REPAC, que são as reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. Para essas reuniões, a gente vai realizar pelo menos 3 reuniões, pelo menos reuniões ordinárias, né, em todos os municípios. E aí esse é o meio, é o canal por meio do qual a sociedade deve participar. E aí, em especial, é fundamental que a prefeitura acompanhe, que a prefeitura participe. A gente sabe que os nossos prefeitos têm sempre uma agenda lotada, é muita demanda, né, para que eles deem conta, e quando eles não puderem participar, é fundamental que ele possa indicar alguém de sua confiança, alguém que tenha, enfim, um trânsito constante com ele, alguém que eventualmente tenha algum poder decisório, né, claro, com o seu aval, para estar presente, para acompanhar essas reuniões. A gente vai apresentar na primeira reunião o nosso planejamento, a gente vai apresentar a base territorial, como eu mostrei anteriormente, então a gente apresenta a base territorial, o mapa do município, a quantidade de setores censitários, enfim, o cadastro de endereços. Como eu disse, a gente dá total transparência a todo esse processo e a gente espera, então, o engajamento e a colaboração de todos no município para a realização do censo, para garantir o pleno êxito da operação censitária. Esses dados, meus caros, a gente produz, mas nós não produzimos para nós mesmos. O IBGE não é um fim em si mesmo, as nossas pesquisas não são um fim em si mesmas. Esses dados a gente disponibiliza depois para os senhores, a gente disponibiliza depois para toda a sociedade. E aqui, evidentemente, o foco são as nossas prefeituras, o foco são os nossos municípios, os nossos gestores municipais, os nossos prefeitos e toda a sua equipe. Mas a gente disponibiliza isso para toda a sociedade. Então, empresários locais vão poder utilizar os resultados do censo para avaliar a viabilidade de algum empreendimento. As escolas vão poder utilizar esses resultados para o ensino, a aprendizagem dos alunos, os nossos estudantes universitários para desenvolver pesquisas. Então, são dados essenciais e que vão ficar à disposição de todos. E, durante a coleta, nós realizamos uma reunião de acompanhamento do censo e nessa reunião a gente divulga um balanço parcial da operação censitária, da coleta, e evidentemente que todos aqueles que participam da reunião de planejamento e acompanhamento, eles se obrigam a resguardar o sigilo dessas informações. Então, esse também é um momento importante da operação censitária. É um momento em que a gente leva para quem participa desse grupo um balanço da coleta naquele momento. Então, vejam, a gente dá transparência, porque a gente entende que é fundamental poder contar com o apoio, com a parceria, né, com a colaboração da sociedade local organizada. E aí, só uma correção, a gente está aí com essa imagenzinha, assim, 2020, mas é 2022, a gente acabou passando batido, a gente não corrigiu. E aí, como os municípios podem nos ajudar? Eu vou começar de baixo para cima. E por que eu vou começar de baixo para cima? Não é à toa. Como a Thaís mencionou no início, nós estamos fazendo um teste do censo em Novo Remanso. E eu estive lá acompanhando nos últimos dias, e um dos nossos servidores, que está atuando como recenseador, ele disse, uma boa divulgação do censo é meia entrevista. Então, assim, isso me marcou bastante. Então, divulgar massivamente a operação censitária é fundamental. Porque, vamos lá, sem que a população, sem que o morador abra as portas para o IBGE, para os nossos recenseadores, não tem questionário, não tem informação, não tem coleta. E lá em Novo Remanso, a gente fez um importante trabalho de divulgação
E aí que eu já gostaria de aproveitar para agradecer a parceria com a Prefeitura Municipal, que está nos apoiando, que nos apoiou na realização desse teste lá em Novo Remanso. Agradecer também à Associação Amazonense dos Municípios, que nos recebeu aqui e também está nos apoiando na realização desse teste, né, especialmente no que se refere à divulgação, como eu disse, é fundamental, é essencial. Muitas prefeituras têm páginas, tem sites, né, o site da prefeitura, o site do município, tem páginas nas redes sociais, enfim, Twitter, Facebook, Instagram. Então, quando solicitados, é importante que vocês possam nos apoiar. E a gente produz o material. A gente só pede para os nossos parceiros veicular esse material. E, até já aproveitando, a gente falou aqui do processo seletivo simplificado. Logo mais, nós estaremos com esses editais em campo e a gente precisa divulgar massivamente esses editais. A gente sabe que é uma oportunidade de emprego, mas a gente precisa das pessoas se inscrevendo, concorrendo a uma vaga, enfim, porque a gente precisa dos recenseadores e ACIMs e ACS para realizar o trabalho. Então, a gente já vai precisar desse apoio nessa fase de divulgação do processo seletivo simplificado. Um outro ponto que é importante, como eu disse, a gente vai montar em todo o estado 90 postos de coleta. Em cada município a gente precisa instalar um posto de coleta. E isso é histórico, isso é tradição já. Em regra, esses espaços eles são cedidos pelas prefeituras. Então, aqui fica mais uma vez esse pedido. A gente, inclusive, aproveita essa reunião de planejamento e acompanhamento para fazer essa solicitação. E, claro, evidentemente, onde a prefeitura não conseguir dar esse apoio, a gente vai ter ali outras instituições a quem a gente vai pedir, vai solicitar esse apoio com a cessão desse espaço. Ajuda na montagem da estrutura dos postos de coleta. Então, o posto de coleta de modo geral, a cessão do espaço e da estrutura necessária para que as nossas equipes possam se instalar e executar o trabalho. Lembrando que a gente está falando aqui da estrutura do posto de coleta, porque para a locomoção dos nossos recenseadores nesse interiorzão aí do Amazonas, a gente dispõe de recursos, tá? Então, a gente está pedindo aqui apoio na divulgação, a gente está pedindo aqui apoio na cessão de espaço para o posto de coleta, cessão de espaço para treinamento. A gente vai precisar treinar essa equipe em algum momento, lá em 2022, então cessão de uma sala com a estrutura para que a gente possa treinar esse pessoal, mas quem banca a coleta da operação censitária é o IBGE. A gente, enfim, está trabalhando para garantir os recursos necessários para isso. No caso especificamente de Manaus, nós historicamente firmamos uma parceria com a Prefeitura de Manaus. Isso foi assim em 2007, foi assim em 2010, e a gente já tinha iniciado essa tratativa anterior, pouco antes da pandemia, para que no caso específico de Manaus, os nossos recenseadores eles possam transitar nos ônibus, de forma gratuita. Então, isso, a gente já estava costurando esse acordo, já estava bem avançado, a gente já tinha, na verdade, chegado no entendimento com a Prefeitura de Manaus naquele momento. Agora a gente vai restabelecer esse contato para que a gente consiga a gratuidade do transporte para os recenseadores aqui em Manaus, para que eles possam se deslocar livremente para fazer o trabalho. É um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil que a gente precisa valorizar demais. Eu estive em campo, em Novo Remanso, e eu só conseguia pensar, nossa, realmente, produzir informação, produzir estatística, nesse país não é tarefa fácil. Muito pelo contrário, é uma árdua tarefa e a gente precisa valorizar demais, demais mesmo, o trabalho que os nossos servidores realizam. E, como eu disse, realizam esse trabalho não para nós mesmos. A gente realiza esse trabalho e disponibiliza as informações para que a gente possa, para que a nossa sociedade possa fazer melhor uso delas. E, para encaminhar aqui o encerramento e depois a gente abrir para as perguntas,
A gente está falando do teste em Novo Remanso, então reforçar aqui a nossa gratidão tanto à Associação dos Municípios quanto à Prefeitura de Itacoatiara pelo apoio na realização desse teste. Né? É um teste em que nós vamos experimentar ali toda a estrutura que está sendo pensada para o censo. É como se fosse um mini censo, é um censo só na Vila de Novo Remanso, ali na área urbana de Novo Remanso. A gente está aplicando ali absolutamente tudo que nós vamos aplicar em 2022. Questionário, toda a tecnologia, a gente passou por todas as etapas de um censo, né? Preparação dos insumos, treinamento das nossas equipes, estamos agora na fase de coleta e supervisão. Depois nós vamos ter a pesquisa de pós-enumeração. Então a gente está testando tudo para que a gente possa depois fazer um ajuste fino e chegar lá em 2022 com a bola redonda no centro do campo, para que a gente possa então iniciar a coleta da operação censitária. E a gente tem, quem está realizando esse trabalho são os nossos servidores, pouco mais de 20 servidores estão envolvidos nesse trabalho lá em Novo Remanso, estão nesse momento lá em campo, trabalhando. E por que a gente escolheu Novo Remanso? Primeiro porque ele passou pelos critérios que foram estabelecidos pelo IBGE para realizar esse teste. E segundo, porque nós queríamos algum local em que nós pudéssemos, para além de testar os nossos sistemas, experimentar um pouco da nossa realidade, daquilo que vai ser a nossa realidade de campo em 2022. Então, é um lugar que é um pouco mais afastado das nossas cidades, tem uma internet, isso é importante para a gente conseguir testar o funcionamento dos nossos sistemas com a internet que a gente vai encontrar nos nossos municípios, enfim, de modo geral, né, Amazonas afora. Então, para a gente é importante conseguir experimentar de fato essa nossa realidade, para que localmente a gente eventualmente identifique a necessidade de algum ajuste na forma como nós estamos pensando a execução do censo para 2022. Então, especialmente Novo Remanso por conta disso. Se a gente escolhesse um espaço, alguma comunidade mais próxima de Manaus, uma localidade mais próxima de Manaus, a infraestrutura é outra, né? A gente sabe que tem uma certa influência aqui da nossa capital, o que melhora, enfim, né? Em maior ou menor medida, a infraestrutura, enfim, de modo geral, de que os municípios e as localidades aqui do entorno têm. Então, Novo Remanso, nós julgamos ser o melhor local para a realização desse teste. Nós estamos lá agora durante todo o mês de novembro e vamos encerrar os trabalhos lá no início de dezembro. Então, eu acredito que é isso. Agradeço mais uma vez. A gente está agora à disposição para as perguntas. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada pela apresentação. Foi ótima. Nós recebemos alguns comentários e uma pergunta que eu acho importante a gente registrar. O primeiro comentário é da Grace Mara de Japurá. Ela disse: não vemos a hora de ser realizado o censo, pois atualmente já somos mais de 10.000 munícipes e no censo consta somente 2.000. O Alex Chang, de Tefé, disse: já estamos com 53.000 biometrias no TRE e 59.000 habitantes no censo, além de ser uma cidade polo que abriga munícipes de diversos municípios vizinhos. Essa atualização vai trazer justiça aos municípios do interior. E a pergunta é de Lauro Domingos. O censo de 2022 levará em conta o domicílio eleitoral ou o domicílio civil do munícipe? Antes de responder a pergunta, dizer para nosso colega de Japurá que, enfim, nós também estamos ansiosos pela realização do censo no próximo ano. Grace Mara. Obrigado pelo comentário. E é do nosso absoluto interesse que a gente consiga ir a campo, realizar o censo e retratar fielmente a realidade dos nossos municípios. Inclusive, reforço aqui a necessidade de que a Prefeitura Municipal, né, representada pelas suas secretarias, enfim, a sociedade local participe das nossas reuniões de planejamento e acompanhamento das atividades do censo. Isso vai ser fundamental para que nós possamos, inclusive, validar, ao final da coleta, os resultados de todos os municípios. E sobre o comentário do nosso colega de Tefé, Alex o Alex,
essa comparação, né, o uso dessas informações dos registros escolares e também do TRE, ele é muito comum, né? Mas é importante a gente entender que tem algo muito básico que difere uma coisa da outra, que é a metodologia. Então, a gente estava até conversando outro dia aqui na própria Associação dos Municípios sobre isso. Eu sou o Diego Nepé. Mudei para Manaus em 2009. Somente na última eleição eu transferi meu título para Manaus. Então, aí a gente já começa a ter uma discrepância, né, uma divergência entre essas informações. Lá em 2010, por exemplo, a gente foi para um município fazer uma supervisão do censo 2010. Tá? E nos registros, em alguns registros locais, e aí, aplicando a metodologia daquele levantamento, pessoas que estavam em trânsito naquele domicílio foram registrados. Tá? Aplicando os critérios, enfim, a metodologia daquele levantamento, estava tudo ok, estava tudo correto. Mas a gente não podia comparar isso com o censo, que tem uma outra metodologia. E aí, até já respondendo, o que a gente leva em consideração não é o domicílio eleitoral, é o domicílio de residência do morador. Aquele domicílio onde ele efetivamente mora, onde ele efetivamente reside. E para definir, né, o domicílio de residência, a gente tem critérios, tem conceitos, né, os nossos recenseadores, a nossa equipe toda ela é treinada e recebe capacitação para conseguir ir a campo, entendendo todos os conceitos, para aplicá-lo corretamente. Muito provavelmente, alguém que esteja nos assistindo nesse momento já trabalhou no IBGE e entende exatamente o que eu estou falando nesse momento. Certo. Bom, sabemos que o resultado do censo são a principal base para a formulação das políticas públicas no país, inclusive na repartição dos recursos federais entre os municípios, que recebem de acordo com o quantitativo populacional registrado pelo IBGE. Né? Então, como exposto na apresentação, há diversas formas em que a Prefeitura pode e deve apoiar para que todos os esforços conjuntos atinjam um resultado mais preciso e correto, para que assim o município receba de forma justa e devida os recursos que tem direito, certo? Muito obrigada a toda a equipe do IBGE, boa sorte, e o senhor pode prosseguir para as suas considerações finais. Thaís, mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade. A gente falou que divulgação é extremamente importante, e o que nós estamos fazendo aqui é também divulgar a realização do censo em 2022 e aí já mobilizar os nossos municípios para acompanhar os trabalhos preparatórios e também para acompanhar a realização da coleta. E dizer que, sim, eu sou o chefe do IBGE no Amazonas nesse momento, mas antes de ser o chefe do IBGE no Amazonas, de ser um servidor do IBGE, eu sou um cidadão amazonense, e assim como todos vocês, eu espero, eu desejo e a gente trabalha para que a gente veja o desenvolvimento acontecer em todos os nossos municípios, né? E aí reforçar, então, a necessidade de conseguirmos estabelecer contato, de conseguirmos estabelecer parceria e de recebermos efetivamente o apoio das nossas prefeituras, de modo que a gente consiga obter pleno êxito da operação censitária em 2022, né, da realização do censo, porque o êxito na realização do censo é também o êxito de cada cidadão, é também o êxito de todos os nossos municípios. Então, meu muitíssimo obrigado, Thaís. Obrigado também a todos vocês que participaram e que nos ouviram ao longo dessa apresentação. Obrigada, gente. Boa tarde.